pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Laura, aluna de Geografia aqui da Unesp de Rio Claro e professora estagiária de vocês nesse mês de outubro. Olá, galera! Tudo bom? Eu sou o Igor, também estudante de Geografia aqui da Unesp de Rio Claro e professor estagiário com vocês durante esses dias. Bom, pessoal, a gente preparou essa aula de recursos hídricos e sua importância para vocês e a gente espera que vocês gostem. Bom, quando a gente pensa nessa temática, já tem um questionamento que vem à nossa mente logo em seguida, que seria, afinal, o que são recursos hídricos? Bom, por recursos hídricos a gente pode entender a quantidade de água, subterrânea ou superficial, disponível para a utilização de todos os seres vivos. E aí, aonde que a gente pode encontrar esses recursos? Nos mares e oceanos, nos rios e lagos, nos lençóis freáticos, nos aquíferos ou até mesmo nas geleiras. E aí vocês me perguntam, como eles estão distribuídos? Então, a gente tem um total de água de 100% no planeta Terra, correto? Então, 97,5% dessa água se encontram nos mares e oceanos, a água salgada, e apenas 2,5% dessa água é considerada água doce. No entanto, essa água não está totalmente disponível para a gente, porque 0,04 se encontra na atmosfera, 77,2 em geleiras e calotas polares, 22,4 no subsolo e apenas 0,36% em lagos, rios e pântanos. E aí você pensa, essa água das geleiras, professora, pode se derreter e virar água potável. E por que ela não seria viável? Por que não é interessante? Porque quando essa água se derreter, esse gelo se derreter, na verdade, né? Ele vai misturar com a água salgada, se tornando uma água que a gente chama de água salobra. Então, ela não vai ser própria para consumo de imediato. Essa água do subsolo, ela vai estar disponível através de lençóis freáticos, aquíferos, mas ainda assim, não tão disponível de fácil acesso para a gente. Então, acaba que a gente fica com menos de 1% de água doce disponível para o consumo, que vai ser, ao longo da aula, a gente vai explicar para você, utilizado em muitos aspectos da vida humana e da vida de todos os seres vivos do planeta. Essa água nós utilizamos de uma maneira. Nós temos as maneiras específicas de utilizá-las. Cada país utiliza essas águas de alguma forma. Nós, por exemplo, esse é o destaque do Brasil, deixando claro aqui para vocês, mas pode ser utilizada de outras formas. Mas aqui funciona da seguinte maneira. A irrigação no Brasil é a porcentagem maior de utilização da água. Tem o abastecimento animal, o rural, termoelétricas, o abastecimento urbano, mineração e indústria. Nós consumimos a parte primordial, né, do abastecimento urbano. Não que nós não consumamos água de outras fontes, certo? Por exemplo, a irrigação, ela é utilizada para fins de alimentação. Então, muitas das coisas que estão sendo utilizadas na irrigação vai vir para a nossa mesa no final, como, por exemplo, sei lá, um pé de alface, talvez. Mas aqui a gente está falando de uma escala maior. É só para a gente ter uma noção do que isso significa em quantidade. Então, a irrigação 67%, enquanto efetivamente aí da nossa torneira é de abastecimento urbano 8,7%. Tudo bem? Então, conforme o professor Igor abordou, né, que cada país vai ter uma utilização, mas de um modo geral, eles caminham para o mesmo sentido, que é a irrigação, a indústria, a mineração. E aí vocês vão falar, professora, mas eu não uso isso. Eu não tenho uma fazenda com uma plantação de arroz, eu não tenho um pasto para cultivar não, né? Para criar gado. E eu não sou dona de uma indústria, muito menos de uma mineradora. Mas aí eu vou falar para vocês que esse consumo existe sim, a gente tem ligação, só que é uma ligação indireta. Então, como o professor Igor já deu exemplo, a irrigação, a gente pode estar consumindo indiretamente essa água através dos alimentos que a gente consome no nosso cotidiano. Desde o arroz, o feijão, a batata, a cenoura, qualquer alimento que vocês pensem que foi plantado.
O abastecimento animal, no mesmo sentido, para aquelas pessoas que consomem carne, a gente também tem essa ligação indireta com a água que vai para essa criação de gado. O mais comum, que a gente já tem uma noção, que é o abastecimento urbano, como o professor bem falou, que é a água que sai das nossas torneiras de casa, para tomar banho, para escovar os dentes, para lavar a louça, para beber a água. E a indústria, que talvez seja o mais diferente para a gente pensar, né? Que é através do nosso consumo de alguns utensílios, como, por exemplo, as nossas roupas, os aparelhos eletrônicos, os utensílios domésticos. E aí, a gente tem uma imagem aqui para mostrar para vocês o quão chocante é esse consumo e como a gente realmente tem relação com ele. Então, para produzir 1 quilo de carne, lembrando que são para as pessoas que consomem carne, né? A gente gasta indiretamente 17 mil litros de água. Para a produção de 1 quilo de arroz, 2.500 litros. Para a produção de uma calça jeans e de uma camiseta, por exemplo, quase 3 mil litros d'água. Então, é bastante coisa, né? E a gente percebe, então, que realmente, além do nosso consumo que a gente está acostumado a pensar, que é o do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia, as nossas práticas diárias, a gente também tem muita ligação com esse consumo através dessas grandes proporções, como a irrigação, a indústria, a mineração, como a gente já abordou anteriormente. Daria para fazer um piscinão, né? Esse tanto de água. Pois é, essas formas de utilizar a água pode ser utilizada de uma forma sustentável. Mas como utilizaremos ela de uma forma sustentável? E aí, professor Igor, você quer dar um exemplo ou vou começando e você já vem atrás? Vamos lá, pode começar. Então, o ideal seria que a gente fizesse, para ter um consumo sustentável, primeiro rever os nossos padrões de consumo. Aí vocês vão se questionar, ou até mesmo me questionar, mas professora, o que seria rever os nossos padrões de consumo? A gente não mostrou para vocês que além do nosso dia a dia, a gente consome água de forma indireta? Então, seria justamente nessa questão que a gente teria que refletir. A gente teria que rever esse modo de produção que a gente está utilizando, como que a utilização da água vem se dando nesse padrão de consumo que a gente está acostumado a ter nos nossos dias. Então, se dá para adaptar o processo de irrigação, se tem alguma forma sustentável de lidar com a irrigação da produção agrícola, se dá para a gente lidar de forma mais sustentável com a utilização da água nas indústrias. Então, de um modo geral, rever os nossos padrões de consumo seria a gente começar a parar para pensar se de fato a gente está usando a água da melhor maneira possível ou se a gente está usando pensando que ela é um recurso infinito e que ela nunca vai acabar. Que, como a gente bem sabe, infelizmente é assim que as coisas vêm caminhando, né? A gente pensando que a água não tem fim, quando, na verdade, através daqueles dados que a gente mostrou no começo da aula, a gente percebe que a gente tem pouco acesso à água potável. Então, reutilizar algumas medidas para reutilizar essa água, por exemplo, um estado pode praticar isso, né? De instalar uma cisterna numa cidade, uma prefeitura pode instalar, mas a gente também pode fazer esse papel dentro de casa, instalando uma cisterna na nossa própria casa para captar água da chuva, que vai ser disponível para lavar o nosso carro, para lavar a garagem, para irrigar o nosso jardim. Então, utilizá-lo de forma sustentável seria repensar essa utilização de modo com que a gente tivesse na nossa mente que a água é sim um recurso finito, que ela tem fim. Bom, realizando algumas coisinhas simples, básicas do nosso dia a dia, por exemplo, é já uma forma sustentável de lidar com essa danada de gostosa da água. Bom, nós podemos realizar alguns trabalhos, por exemplo, de conscientização dos nossos familiares, né? Falando com o pessoal na escola, falando com o pessoal do nosso bairro, falando com o pessoal do nosso time de futebol, falando com o pessoal que a gente brinca, falando com todos que estão à nossa volta. Porque se a gente utilizar da nossa voz para conscientizar essas pessoas, com certeza vai diminuir todo esse uso mal, esse uso totalmente descabido da água, podendo, então, né, nós colaborarmos com o mundo. Por quê?
Muitas das vezes a gente pensa, eu sou uma pessoa fazendo isso, mas imagine se você fizesse, o outro fizesse, o outro fizer, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Nós vamos ter uma porção de pessoas sendo conscientizadas e cuidando bem dessa nossa água que tanto amamos. Exatamente. E ainda mais depois dessa aula de hoje, que vocês vão ter dados para mostrar para essas pessoas do quão grave é a situação dos recursos hídricos. Então, vocês vão poder falar todos aqueles dados da calça jeans, da camiseta, do quilo da carne. É muito interessante, porque as pessoas vão realmente acreditar no que a gente está falando e vão começar, pelo menos, a refletir, né? Conscientizar. Então, olha só, existem 5 jeitos. A gente vai citar, existe muito mais, existem, né? Também, muito mais, é verdade. A gente vai citar os principais. Mas esses são os principais e totalmente cabíveis para a gente. O que é cabíveis? Algo que a gente pode fazer todos os dias. Fechar a torneira para escovar os dentes, não precisamos deixar ela aberta. Nós podemos tomar um banho rápido, eu sei que é gostoso tomar aquele banho quentinho, delicioso, né? Muito demorado, aquele banho de princesa ou de princesa, mas tomar banho rápido, desligando a torneira para se ensaboar, é muito importante, você economizando bastante água. Você acumular um pouco de roupa, do que lavar uma peça só de roupa, acumula muitas roupas para você depois lavar. Aí já é mais para o papai, para a mamãe, para o tio, para a avó. Incitá-los a consertar esses vazamentos, né? Vazamentos é os buraquinhos que tem nos canos, por exemplo, e fechar a torneira para lavar a louça. Você ensaboa a sua louça, depois, quando você for enxaguá-las, você liga a torneira. Isso é simples. 5 jeitos de economizar água de uma forma rápida, prática e que não mata ninguém. Todos vocês podem fazer isso, hein, pessoal? Mas também é muito importante ressaltar, professor, a questão de que essas atitudes são realmente relevantes, ou seja, elas são importantes para a conservação e para o uso sustentável da água, mas que ela sozinha não resolve todos os problemas. Então, a gente tem que juntar com aquilo que a gente falou anteriormente, de repensar o consumo, de ter uma utilização mais sustentável, como, por exemplo, a gente falou das cisternas, fazer esse trabalho de conscientização, é como se fosse um trabalho conjunto. A gente tem que ter essas ações práticas, mas a gente também tem que ter as ações reflexivas, quando a gente pensa em como que a gente pode melhorar pensando no nosso futuro, né? Exatamente. Então, a gente bem tratou aqui para vocês, né, quais são o modo de utilização desses recursos, como que eles são distribuídos, e a gente também já, querendo ou não, já falou para vocês, né, que existem problemas caso a gente continue utilizando de forma não sustentável, de forma desmedida, sem pensar, sem se importar com os recursos. Muitos problemas. E a gente colocou alguns deles aqui para vocês, como, por exemplo, o desequilíbrio ambiental, que é quando a gente tem uma extinção de espécies animais, de espécies vegetais, por vários motivos. Perda dos alimentos, né, que os animais ou as espécies vegetais vão estar consumindo para viver. Perda do habitat natural. A proliferação de doenças também, porque, como a gente falou, né, é pouca água potável. Se a gente vai perder o pouco de água que a gente tem, e quando a gente fala pouco, é em relação à proporção, tá, pessoal? Ainda assim, a gente sabe que é bastante água, né, considerando o tamanho do planeta Terra, mas a gente sabe que é uma coisa que pode acabar, se a gente não cuidar direito, né, como a gente está falando aqui. Então, imaginem uma situação onde acaba ou tende a acabar essa água potável e você começa a consumir água que não é para uso. Então, vocês já viram aquela água meio escura, meio suja? Acredite, tem pessoas que consomem isso ainda. Mas, poucas pessoas ainda. Mas já pensou o mundo inteiro consumindo aquela água preta, aquela água marrom, toda suja? Tragédia. Sim, pode ser que isso aconteça se a gente continuar com esse uso descabido, né? Então, a gente vai ter uma proliferação de doenças justamente porque essa água não vai estar pronta para beber, pronta para o consumo. Como a gente vai tomar uma água dessa, a gente vai cozinhar? Então, a gente tem outros problemas também, como a escassez de água para fins de sobrevivência, que é aquilo que a gente já citou, né? De tomar banho, escovar os dentes, lavar a louça. Beber, propriamente. Também. E as mudanças climáticas, que como vocês já viram, né, na verdade todas essas problemáticas acredito que vocês tenham acompanhado pelas aulas do Centro de Mídias, inclusive essa última consequência, né, das mudanças climáticas, que foi a última
a aula do dia 15, né, desse mês, que foi sobre mudanças climáticas. Mas muitos outros malefícios que vocês podem imaginar, se vocês quiserem estar acessando a internet, procurando em algumas outras fontes, mas eu imagino que depois desse mês que a gente caminhou, né, o Centro de Mídias caminhou com essa temática da água, juntando com o clima atmosférico e as mudanças climáticas, acredito que vocês já conseguem pensar sozinhos sobre as consequências desse mau uso. Muito bem. Olha só como se encontra hoje a situação mundial. O que nós chamamos, vocês vão ver talvez mais para frente, mas já adianto aqui, esse nome feio, geopolítica da água. A situação mundial, como é que se encontra hoje? Muito bem. Nós temos, então, as regiões de pouca ou nenhuma escassez de água, que está em azul, né? Por enquanto, se nós continuarmos com esse uso desenfreado, sem consciência da água, com certeza que esse mapa vai mudar. Vai mudar. E não vai demorar muito, viu, professora? Não vai mudar mesmo de uma forma lenta, vai mudar bem rápido. Bom, então também temos a escassez física da água e temos uma escassez econômica da água. O que significa essas diferenças de escassez física e escassez econômica? A escassez física da água é regiões que não há água mesmo, por serem regiões de clima árido, né, desértico, ou semiárido. Então, são regiões que têm muitas areias. Não sei se vocês já viram aquelas imagens de regiões cheias de areia, onde andam os camelos, os dromedários e tudo mais. Os desertos. Os desertos. Então, essas regiões são regiões de escassez física. Porém, existem também as regiões de escassez econômica, que são regiões do globo, né? Se a gente parar para ver, são regiões aqui do meio da África, aqui, não sei se vocês conseguem observar, aquele continente que parece o Brasil, que está em amarelo, sim, são continentes onde falta uma infraestrutura, onde há água, mas não tem um encanamento igual na nossa casa, por exemplo. Né, que você consegue abrir a torneira e sair uma água gostosa para você, sei lá, tomar quando você está com muita sede. São essas faltas, né? Tem também uma desigualdade na distribuição. Existem casas que têm água e existem casas que não têm água. Triste. Isso também acontece aqui no Brasil, hein, professor? A gente não trouxe aqui, né? Senão seria muita coisa, mas é bom vocês entenderem essa realidade. Vocês podem procurar isso, vídeos no YouTube, matérias de jornais, ou até mesmo textos na internet que falam sobre essa situação, que infelizmente também acomete o Brasil. Tem regiões, principalmente no Norte e no Nordeste, onde a taxa de saneamento básico, ou seja, esse acesso à água encanada, à água potável, ainda é muito baixo. Nesse mapa, a gente percebe que bastante países do continente africano têm essa situação, mas então é válido ressaltar que tem, no caso aqui do Brasil, também tem estados que passam por uma situação, no mínimo, próxima disso. De desertificação, né? Inclusive. Tem o Nordeste, né, com essa problemática, e além dessa, uma problemática também econômico-política, né, dessa falta de acesso à água potável. Exatamente. Sabe um dado muito alarmante, professora Ana Laura? Que segundo a ONU, 1 bilhão e 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas, verdade. A gente estava vendo esses dias, pessoal, que elas não têm acesso à água. Acho que a professora Ana Laura viu até comigo essa informação para passar para vocês, que elas não têm acesso à água. Ah, mas 1 bilhão é pouco, é muito? Gente, o planeta hoje tem aproximadamente, aí arredondando, quase 8 bilhões de pessoas. Vamos supor que nós estivéssemos em casa e tivesse 7 pessoas. 7 a 8 pessoas. Vamos por 8 pessoas. Eu seria a primeira pessoa, então quer dizer que eu, dentro das 8 pessoas, não teria acesso à água nessa casa de 8 pessoas. Então, uma pessoa sempre ficaria sem. O que o professor Igor quer dizer é que mais ou menos a cada 7 pessoas, uma não tem acesso à água. Não tem, exatamente, professora. Isso é um dado muito alarmante. Por quê? Porque existem muitas pessoas hoje no mundo. Então, a professora aí, melhor que matemática do que eu, uma pessoa a cada 7 não tem acesso à água.
Um outro dado também muito interessante, aliás, triste, mas interessante para passar para vocês, é que na África subsaariana, ou seja, aquela parte mais ao norte da África, a gente tem uma questão de que a falta d'água é a segunda maior causa de mortes de crianças. De crianças, se eu não me engano, é isso mesmo. É porque a gente se atrapalha um pouco com os dados, mas se não me engano também essa informação que nós vimos é que de cada criança lá na África que morre, 2 são justamente por falta de água, por não ter acesso, seja para não tomar, porque às vezes a gente pensa que para morrer é só não tomar água, mas não é só isso, existe banho, porque igual a professora Ana Laura falou, a falta de água, quando você não se banha, pode proliferar doenças, que pode causar uma série de complicações à vida, né? Eu lembrei, professora, onde eu me enrolei. Eu comentei com vocês, e eu vou corrigir antes que essa aula acabe, sobre a região da África subsaariana. Eu falei mais ao norte da África, quando, na verdade, a África subsaariana é a parte mais ao sul, mais abaixo da África. Então, a gente tem esses dados, a gente trouxe para vocês. E o que a gente tem para deixar como reflexão para vocês, na verdade, como conclusão dessa temática, é de que os recursos hídricos, ou seja, a água, ela é além de um problema ambiental, um problema de saúde pública, através desses dados que a gente falou, desse dado das pessoas não terem acesso à água, da água ser a segunda maior causa de morte em algumas regiões da África. Então, a gente percebe que essa problemática é muito mais do que ambiental. É bem delicada. Ela envolve muitas questões que a gente pode trabalhar futuramente, mas no momento a gente queria trazer isso para vocês. E exatamente. A gente vai encerrando a aula de hoje, né, professor? Sim, inclusive deixaram um recado para vocês, né? Nós estamos longe, não diante desse cenário pandêmico, nós não conseguimos estar presente com vocês, olhar para vocês, fazer aquele piquenique top, né? Com muito choquinho. Mas vai ter piquenique virtual, hein? Mas vai ter piquenique Aliás, virtual. Acho que talvez essa aula ela chegue depois do piquenique, não sei. Enfim, aí a gente faz outro. Ou depois do piquenique, mas a gente vai fazer outro. Vai participar, porque é só quem é top que tem, beleza? Mas, galera, foi um prazer. Vocês nunca tinham, acho que, visto nossos rostos, né? Nossos rostos. Nem sei se é assim que diz. Mas, enfim, né? Fica aqui um grande abraço para todos vocês e que vocês continuem sendo geotops, que a professora Selma sempre diz que vocês são. Fechado? Seja consciente. Economize água. Cuide do planeta. Beleza, galera? É isso. Forte abraço a todos e todas. Estamos com saudades desses abraços e calor e tudo mais. Então é isso, gente. Tudo que o professor Igor falou, eu assino embaixo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa se encontrar num futuro, quem sabe. E é isso. Qualquer dúvida é só chamar a gente lá no grupo do WhatsApp, hein? Beijão!